Eoweric de Elflia, raça Elfling, 27 anos, 1,84 de altura, bardo, alma do vento. Era um dia tranquilo, a paz reinava em Elflia, e em um pequeno campo florido, sob a penumbra de árvores espírito, estava uma Elfling com seu violino, conduzindo uma apresentação serena, misturada com uma dança de movimentos tão suaves quanto um cisne, cativando a todos em sua volta com sua graça e harmonia. Dentre os espectadores, um jovem Elfling parecia estar mais atento à performance daquela artista, observando com muito cuidado e afinco aquela cena, como se aquele fosse o momento mais importante de sua vida. A cada acorde, a cada passo, a cada gesto, esse jovem ficava mais fascinado pelo glamour que podia presenciar, tornando essas memórias muito preciosas para ele, deixando uma marca poderosa, a marca daqueles que nutrem um amor imensurável pela arte e expressão. Então, desde esse dia, o jovem notou a beleza e resplendor que a arte pode oferecer, não só para ele, mas para qualquer um que tenha contato com a mesma. Eoweric era um Elfling que gostava de andar por toda a Elflia, passando um tempo com a natureza e apreciando tudo aquilo que considerava belo. Em um belo dia, Eoweric escuta uma doce melodia vindo de uma parte da floresta. Calmamente, mas com atenção, ele seguiu essa canção, que era capaz de hipnotizar e revigorar as forças das criaturas. Ao chegar na fonte da música, Eoweric depara-se com uma Elfling de cabelos ruivos e aparentemente de sua idade, que utilizava uma folha de uma árvore espírito, como se fosse uma flauta. Essa moça nota a presença de Eoweric e o convida a se sentar para escutar sua música, e assim ele o faz. À medida que ela continuava sua performance, mais e mais criaturas apareciam e permaneciam ali, focando sua atenção na garota com sua doce canção. No final, a jovem começou a fazer carinho nas criaturas que ali estavam, enquanto começava um diálogo com Eoweric, dizendo a ele que se chama Nyrith. Nyrith diz que ficou muito feliz por alguém tê-la escutado, e Eoweric fala sobre sua admiração pela música e onde isso se originou. E ele pergunta se não poderia aprender com ela, e Nyrith retruca contando que só ensinaria se eles virassem amigos. Desde então, duas coisas foram as forças motrizes que guiaram Eoweric a ser um bardo: aquela bela mulher Elfling com seu violino, e Nyrith, uma jovem garota Elfling de cabelos ruivos com seus 15 anos. Desde então, os dias de Eoweric agora eram compartilhados com Nyrith, e juntos faziam de tudo: explorar Elflia, tocar músicas e dividir memórias eram como os dois passavam seus dias, aumentando mais ainda esse vínculo. Em certo dia, Nyrith não apareceu no local que ambos sempre se encontravam, deixando Eoweric confuso, mas após uma semana sem vê-la, de repente, a bela música que uma vez ele escutou pôde ser ouvida uma vez mais. Rapidamente, Eoweric seguiu de onde vinha a melodia, encontrando Nyrith à beira do grande lago de Elflia, e ao encontrá-la, Eoweric percebe que o rosto de sua amiga demonstrava um semblante triste de sofrimento. Contudo, quando sua presença foi notada, Nyrith esboça um leve sorriso. Eoweric expressa sua preocupação e questiona o que aconteceu para o sumiço dela, e Nyrith fica relutante por um instante, mas conta. Nyrith explica que, por bastante tempo, ela tinha alguns problemas em relação à sua energia espiritual, que era grande demais e a sufocava, sem saber como liberá-la sem que pudesse machucar alguém, o que infelizmente aconteceu quando tinha 7 anos, ao causar injúrias severas a 3 adultos. Por conta disso, muitas pessoas a evitaram, falando que ela era como uma bomba relógio, ou como um demônio disfarçado, cujo propósito era ferir tudo que se aproxima dela, fazendo ela ser quase uma exilada pelo povo de Elflia. Os adultos diziam para as crianças manterem distância de Nyrith e não serem amigas dela. Contudo, foi na música que ela encontrou uma forma de liberar todo esse acúmulo de aura sem ferir qualquer criatura, colocando em suas canções um sentimento de tranquilidade e paz, que pudesse ajudar e curar aqueles que talvez estivessem precisando. Entretanto, mesmo com essa válvula de escape, Nyrith conta que aquela tragédia de antes aconteceu de novo. Alguns dos adultos que sabiam dela viram que os dois estavam andando juntos,
e com um grupo grande foram até ela, forçando-a a cortar seus laços com Elweric, que ela é perigosa demais para continuar a andar por Elflia. Essa pressão não fez bem para o emocional de Nyrith, e seu espírito reagiu de forma involuntária, fazendo quase todos daquele grupo ficarem severamente feridos, e uma vez mais, Nyrith presenciou seu trauma. Nyrith diz que aquele era seu último dia em Elflia, que iria para um lugar onde não pudesse mais machucar ninguém, um lugar onde essas memórias ruins jamais seriam revividas. Elweric tenta convencer ela a repensar, falando sobre a amizade que eles tiveram até esse momento, sobre tudo que ele aprendeu com ela, sobre seus sentimentos por ela. Mas Nyrith apenas retruca ao falar que a sensação é intensamente dolorosa e ela seria ainda pior se a vítima de seu poder fosse seu único amigo. Elweric, vendo que esta será uma despedida, pede para eles tocarem uma última vez. Nyrith concorda e assim o fazem. Uma melodia serena se propaga, levando consigo o peso de seus sentimentos, de suas dores e de suas memórias, tornando a música que, uma vez era calma e doce, agora seja melancólica e amarga. Quando terminam suas performances, eles escutam uma salva de palmas, e ao olhar na direção deste som, Nyrith nota que o mesmo grupo que havia tentado expulsá-la, agora parece mais receptivo e acolhedor, pedindo desculpas pelo tratamento de antes. Elweric, de início, estava confuso ao ver essa cena, mas logo percebeu que, muito provavelmente, os fortes sentimentos de ambos conseguiram chegar até o povo de Elflia, conectando eles ao que há de mais íntimo e puro em seus espíritos. Nyrith, agora com lágrimas escorrendo de seu rosto, é abraçada por Elweric, retribuindo e falando que agradece por ele ter aparecido no dia em que se encontraram pela primeira vez. E Elweric agradece por ela ser sua inspiração e motivação. Com isso, Nyrith finalmente foi aceita pelo povo de Elflia, mas seus surtos de energia ainda são um problema a ser enfrentado. Elweric, determinado a encontrar uma resposta para o caso de sua amiga Nyrith, vasculha os livros de Elflia, buscando formas de ajudá-la a liberar sua energia de forma segura. Em um livro de mitos, ele obtém a informação sobre um certo tipo de cristal, o Spiritalis. É dito que o cristal Spiritalis é um excelente catalisador de aura, ajudando a conduzir com mais eficácia o controle sobre a própria energia espiritual. Elweric então coloca como meta principal encontrar esse cristal, pois acredita que isso pode ser a chave para resolver o problema de Nyrith. Por fim, ele também pega a informação de que os cristais espirituais possuem uma cor escarlate, mas em determinadas circunstâncias apresentam um tom esmeralda, e podem ser encontrados em regiões próximas de árvores espírito, dentro de cavernas e no fundo de lagos. Ansioso, Elweric parte de imediato em sua busca. Contudo, ele não lê uma parte importante, que seria o catalisador de uma catástrofe. Elweric passou alguns anos procurando o cristal de Spiritalis, ao mesmo tempo em que ajudava Nyrith do jeito que podia. Nesse processo, ele acabou conseguindo desenvolver melhor sua proficiência na música, agora podendo ser chamado de bardo. Aos 22 anos, em uma exploração a uma das montanhas próximas de Elflia, Elweric começa a ver traços e rastros idênticos às características que, normalmente, o terreno e solo próximo a um geodo de Spiritalis possui, e com isso, Elweric decide ir mais a fundo. No caminho, Elweric encontra alguns monstros, os quais ele consegue desviar sem precisar iniciar um conflito, além de passar por um lago brilhante e reluzente de cor amarelada, bem como ruínas antigas e um labirinto com indícios de ter sido criado por alguma coisa misteriosa. Após decifrar o segredo do labirinto, Elweric entra em uma sala iluminada por cristais que emitem uma cor azulada, e no fundo, aquilo que parecia ser um geodo, e ao se aproximar, Elweric encontra finalmente o cristal Spiritalis que tanto procurava. Após pegar uma quantia que achava necessária para criar algum tipo de ferramenta que ajudasse Nyrith, Elweric sai desse lugar, ainda de modo furtivo, para evitar qualquer luta. Ao voltar para Elflia, Elweric chama Nyrith e outros Elflings presentes no local, contando a eles sua descoberta
e que agora eles podem achar uma resposta definitiva para Nynaeve. Porém, Elric percebe que as pessoas ali não estão com a reação esperada. Um ancião, tremendo e um tanto assustado, pergunta como e onde Elric encontrou aquilo, e quanto mais ele falava, o semblante do ancião mais e mais demonstrava desespero. E quando Elric conta sobre o Geodo, o ancião o interrompe, dizendo que havia uma espécie de maldição naquele lugar, guardada por um ser espectral, invisível a olhos comuns, e quem ousar profanar esse sagrado recinto da natureza, iria trazer o caos para o mundo inteiro. E antes que Elric pudesse se virar para ir correndo devolver o que havia pegado, já era tarde demais. Um ser que transborda e vaza energia espiritual, com uma aura sinistra e intimidante, pairava sobre o cume da montanha onde ficava a capital de Elflia. Antes que percebessem, todos ali já estavam paralisados de medo e não podiam fazer nada contra aquela criatura tenebrosa, que agora começava a se aproximar de Elric, aquele que porta o cristal. Talvez por conta do cristal em suas mãos, Elric conseguia se mexer, mas não sabia o que fazer naquela situação. Afinal, o ancião conseguia proferir que, mesmo que Elric devolvesse o cristal, agora ele já está marcado e será perseguido pelo espírito até o seu fim. Temendo por sua vida e ainda preocupado com Nynaeve, ele tenta se afastar dali, buscando desesperadamente alguma resposta, qualquer solução para o seu fatídico destino. E então, quando o espírito o alcança, no mesmo local onde Elric e Nynaeve se conheceram pela primeira vez, o espírito prepara o seu voo, imbuindo de pura energia espiritual, e sem nada em mente, Elric somente fecha seus olhos e aceita seu inevitável fim. Quando os abre de novo, Nynaeve está em sua frente, recebendo o golpe no lugar de seu amigo, e ela fala para ele que não irá morrer e estará esperando por ele. Com isso, um grande feixe de luz surge dela, e Elric pôde sentir, nesse breve momento onde não podia enxergar, os sentimentos de Nynaeve, bem como sua força de vontade. E quando tudo escureceu, Elric não acreditava no que via. Não mais paralisados, os habitantes de Elflia começaram a se reunir naquele local onde outrora fora emitido um feixe de luz, e para cada um que chegava, era claro o que havia acontecido ali. Nynaeve fundiu sua essência com o do espírito, e o cristal que por perto estava, reagiu com a forte energia espiritual dela, originando assim uma espécie de casulo cristalino, a qual parecia ter parado Nynaeve e o espírito no tempo, congelados por tempo indefinido. Elric conseguiu compreender de imediato que Nynaeve pôde se mexer por conta de sua enorme e forte energia espiritual. Aquilo que foi a causa de seus piores traumas salvou a ele ao mesmo tempo em que a condenou. Por pressão popular, Elric foi exilado de Elflia, sofrendo a marca da mortalidade, uma espécie de maldição que torna mais curta a vida de seu usuário. Elric se despede de sua terra natal com aquela canção que Nynaeve sempre tocava, mas agora, num tom triste, marcado por memórias melancólicas, e com a promessa de encontrar uma resposta no mundo exterior que possa salvar Nynaeve durante seu pouco tempo de vida que lhe resta. Caso você queira me ajudar com Elemental Souls, um sistema de magia para RPG de mesa, estarei deixando na descrição o link para o meu Catarse, onde você poderá me apoiar com qualquer valor, e ainda poderá resgatar uma recompensa com o link de um documento contendo as regras desse mesmo sistema, em sua versão beta, que será atualizado à medida que finalizo as regras e as explico em vídeo.